Fala Dev, no vídeo de hoje você vai aprender um pouco sobre estruturas condicionais. Aqui a gente está utilizando a nossa IDE do NetBeans, onde é que você já pode ver que já tem toda a estrutura criada. Lembrando que para você criar um projeto é só clicar aqui em File, New Project, selecionar o Maven, colocar o nome do projeto e já inicia com toda essa estrutura aqui. A gente vai criar o nosso código todo aqui nessa base, dentro aqui dessa classe executável no Public Static Void Main, onde a gente vai explorar muito dos conceitos que a gente teve nas aulas passadas, ou seja, declaração de variáveis, lista, tipo de dados primitivos, tudo isso que você pode acompanhar aqui na playlist, até mesmo a parte de instalação dessa IDE. E a gente vai estar utilizando para essa aula um livro que tem como base mostrar para a gente a parte da programação, que é esse livro daqui, ó. Deixa eu abrir aqui na parte que é UML Sistemas Orientados a Objeto com Java. Esse livro daqui ele aborda toda a estrutura que eu vou te mostrar para vocês aqui, ó, desde o básico até o avançado. Então a gente vai utilizar ele como material de referência, onde aqui você vai entender que tem a parte de ambiente de desenvolvimento, conceito de modelagem de UML para diagramação de casos de uso. Você vai aprender o que é um pacote, tipo de dados, operadores aritméticos, vetores, fazer comentários, utilizar a parte de orientação a objetos com operações, herança, polimorfismo, encapsulamento, estrutura, construtores, diretivas. Vai aprender também a parte de programando com supertipos, coleções, associação e agregação, que é muito utilizado também na parte de banco de dados. Você vai utilizar o wrappers, class scanner, toString, tratamento de exceções, enum, threads, e vai ter vários exercícios para você também. Então vou deixar esse livro aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir ele na parte digital ou na parte física. E a gente vai começar já aqui a escrever o nosso código, onde a gente vai utilizar algumas coisinhas básicas. Por exemplo, eu vou utilizar essa variável aqui, ó, do tipo string, chamada de nome, onde ela vai ter como valor o meu nome, passado entre aspas duplas. Aí a partir dessa parte aqui que a gente já tem uma variável declarada, a gente pode pensar o seguinte, certo? Eu tenho uma variável que foi passada como parâmetro ali o valor dela, e eu quero só confirmar se esse valor ele é verdadeiro ou é falso. Eu quero confirmar, por exemplo, se o dado que o usuário me passou, ele é um dado compatível com o que eu estou esperando. Então, quando a gente chega num nível de problema desse para resolver, a gente vai trabalhar com estruturas condicionais, onde nada mais é do que ele vai receber um dado como entrada e vai fazer uma comparação, ou seja, ele vai validar uma condição que foi lhe dada. Essa condição satisfaz o que o meu programa precisa para executar ou não satisfaz. Se satisfaz, execute isso. Se não satisfaz, execute aquilo. E a palavrinha em inglês, que é a palavra reservada do Java que a gente utiliza para isso, é a palavra if. Então, quando você digitar if, você vai perceber que ele já vai mudar uma cor aqui diferente da cor das variáveis e dos tipos primitivos de dados. E você vai só passar aqui, ó, entre esses parênteses, a condição que você quer que seja avaliada, e entre as chaves duplas, essa chave de abertura aqui e essa chave de fechamento, você simplesmente vai digitar aqui o que você quer que aconteça. Então, isso é uma estrutura condicional. Se a condição que tiver aqui dentro for satisfeita, então ele vai executar o código que tiver aqui embaixo. Além disso, a gente tem uma outra estrutura condicional que é o se não, que é o else. Então, se essa condição aqui não for satisfeita, ele não vai executar o que tem aqui embaixo. O que é que ele vai fazer então? Vai executar a próxima instrução. Então, para isso a gente utiliza essa palavra reservada else, abre mais uma chave aqui para identificar que vai ter um novo bloco de código aqui embaixo. Ou seja, se ele não conseguir comparar, não conseguir validar nessa primeira tentativa, vai validar na segunda. Então, para ficar mais claro para você, vamos pensar que eu quero verificar se o nome que o usuário preencheu é Olival ou não. E para isso a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, se, abre parênteses, o nome da minha variável, ponto, vamos utilizar uma função chamada de equals, que é para comparar se o valor que está dentro de uma variável é a string que a gente está passando ali como valor, depois da igualdade, ou seja, se o nome que está armazenado nessa variável, ela é se somente se a string chamada de Olival. Ou seja, o nome que o usuário passou é Olival. Se for, eu quero que ele simplesmente apresente a mensagem no sistema. E a mensagem para aparecer no console, a gente utiliza system.out.println e coloca aqui a mensagem: Oi, Olival. Vamos trocar aqui que ele
preencher automaticamente com a mensagem de erro, mas eu quero que ele seja a mensagem normal, certo? Caso contrário, ou seja, se essa condição aqui não for satisfeita, ele vai cair nessa condição aqui e vai mostrar para mim uma mensagem, por exemplo, usuário não encontrado. E para a gente verificar se isso aqui está correto, a gente vai só clicar aqui no botão de execução, vai esperar ele aparecer a mensagem aqui no console, onde ele vai aparecer uma das duas mensagens, ou Oi Olival, se ele confirmar que essa operação aqui de comparação é válida, se o nome for igual ao que eu estou passando para ele, e caso ao contrário ele vai dizer que não. Aqui ele está só preparando para executar, ele disse ó, Oi Olival, então significa que ele conseguiu entrar nessa primeira condição aqui, e ela foi validada, ele entrou nesse bloco de código, executou ele para a gente e executou. Aí você pode se perguntar o seguinte, poxa, é só isso, estrutura condicional? E por que o pessoal fala tanto que é algo complicado do outro mundo? Porque boa parte deles não deu valor ao conhecimento que deveria ter dado antes de estudar a linguagem de programação, que ou seja, a lógica de programação. Então, se você não estudou tabela verdade, se você não entendeu o que são operadores lógicos, se você não entende o que é um valor verdadeiro, um valor falso, o que é uma condição se, então, aí quando você chegar aqui você vai ter dificuldade, porque você vai perguntar, oxe, o que é um if, o que é um else, o que é uma comparação, por que ele deu essa resposta, o que é true, o que é false. Mas quando a gente tem essa base, e nesse livro ele dá essa base, é interessante para a gente já começar a progredir. Porque se a gente fosse traduzir isso aqui para o português, nada mais é do que isso aqui, ó. Se o nome que foi passado como valor for igual a Olival, então apresente a mensagem Oi Olival. E aqui ele vai dizer, ó, se o nome que foi passado não for especificamente Olival, então apresente a mensagem o usuário não foi encontrado. Ou seja, tudo isso aqui que eu passei para você nada mais é do que um texto que a gente traduziu na linguagem da programação para aquela estruturazinha que a gente utilizou aqui nesse instante, que é essa estrutura aqui completa. Ou seja, eu escrevi o texto aqui, que é um texto que representa só a lógica que eu quero que o Java entenda através desse códigozinho aqui. Então tudo aquilo que eu escrevi lá em português é isso aqui, ó, em Java. Eu só utilizei a palavra reservada if e a palavra reservada else, que são palavras reservadas para indicar a estrutura de condicionais. Aqui eu passei um parâmetro para que ele verifique e apresente a mensagem. A gente poderia simplesmente trocar todo esse exemplo aqui por um exemplo básico aqui, ó, onde a gente vai comparar se o valor da soma é o valor que está sendo esperado. E para isso a gente vai declarar duas variáveis do tipo inteiro. Uma variável do tipo inteiro x, que recebe como valor 10, e uma variável do tipo y, que recebe como valor 2, e uma variável do tipo soma, que recebe o valor da soma de x mais y. Tudo isso aqui eu apresento nas aulas anteriores sobre tipos primitivos de dados. Então, quando eu apresento aqui o resultado na tela, system.out.println, e peço para ele apresentar o valor que está armazenado na variável soma, o que é que ele vai me dizer aqui? Quanto é x mais y, ou seja, quanto é 10 mais 2? Ele vai apresentar aqui o valor de 12, 10 mais 2 é 12, vai armazenar essa variável e vai apresentar aqui na tela através dessa função, system.out.println. Quando a gente olha aqui no console, nada mais é do que isso que ele vai fazer aqui, ó, apresentou 12. Agora a gente vai utilizar a estrutura condicional if para verificar o seguinte, se o resultado da soma for maior ou igual a 10, eu quero que você diga na tela, ó, system.out.println. Eu quero que você apresente na tela a mensagem o valor é maior que 10. E passe o valor aqui através dessa atribuição, onde vai chamar o valor da variável soma, só para concatenar aqui. Aqui é system, pronto. Caso contrário, eu quero que você simplesmente utilize a mesma função aqui,
Só que você vai apresentar um resultado diferente para ela. Se a condição de cima é qual? Se a variável soma ela é maior ou igual a 10. Se ela não for nem maior nem igual, significa o quê? Que ela é menor. Então, a gente já tem como induzir, já tem como prever que se não o valor que o usuário passar não for maior ou igual, ele vai ser menor. Então, vou utilizar a opção aqui se não. Se essa condição aqui não for satisfeita, eu só vou ter uma única condição possível. E eu utilizo se não para ele verificar isso. Se não, ele vai informar, ó, o valor é menor que 10. E aqui eu posso simplesmente definir várias outras linhas de código para quando o meu valor for menor que 10. Aí pode ter, por exemplo, utilizado no futuro uma estrutura de repetição para que ele fique aqui nesse loop. Ó. Pede a informação do usuário e ele fica verificando. É maior que 10? Se for, faça isso. Se não for, peça de novo para que o usuário digite outro valor. Aí ele digita 9, 10, 11, até chegar no valor que seja maior que 10 para entrar nessa condição e executar outro trecho de código. Mas aqui, como a gente está focando só em estrutura condicional, o que basta para você entender isso aqui, ó, que a gente, nas aulas de tipos primitivos de dados, a gente falou sobre declaração de variável, falou sobre os operadores lógicos, sobre true, false. Então, quando a gente chega aqui e executa esse códigozinho aqui, o que é que aparece aqui na tela? Ele vai fazer o seguinte, ó, x é 10, y é 2, o valor da soma é 10 mais 2, que é 12. Se 12 ele é maior ou igual a 10, vai mostrar aqui, ó, o valor é maior que 10 e vai apresentar ele. Se não, ele vai dizer, ó, o valor é menor que 10 e apresenta. E aqui ele falou o seguinte, ó, o valor é maior ou igual que 10, é maior que 10 e apresenta o valor aqui, que é 12, certo? Então a gente pode utilizar simplesmente vários operadores lógicos para fazer as nossas comparações. E os operadores nada mais do que isso aqui, ó. Quando a gente está utilizando números, por exemplo aqui, ó, vou utilizar ao invés do nome da variável, o número em si, eu posso fazer aqui entre esses valores e colocar, ó, 12 é maior que 10. Aí é uma operação lógica, vai me retornar um valor verdadeiro ou falso. 12 é maior que 10? É. Então ele vai me retornar um valor chamado de true. Ele vai retornar isso aqui para mim, ó. Deixa eu botar aqui como um comentário para você. True. Agora, por exemplo, aqui nessa operação, 9 é maior que 10? Não. Então ele vai retornar para mim uma condição chamada, um valor chamado de false, que é um valor booleano. Então, todas as comparações que a gente fizer aqui dentro vai retornar dois tipos de valores. Ou ele retorna true, ou ele vai retornar o nome false. E a depender, se ele retornar o valor true, significa que ele vai entrar dentro do bloco que está aqui dentro das chaves e vai executar. Se ele retornar como false, ele vai procurar uma nova condição se tiver. Que eu posso utilizar só o if assim, ó, sem utilizar o condicional else. Ou seja, ele vai só procurar por isso aqui. Se não tem para ele, ó, tanto faz quanto fez. Ele vai continuar o resto do código que tiver abaixo do if, ou seja, aqui embaixo. Tudo que estiver depois das chaves. Ou seja, finalizar essa chave aqui para ele e já continua a executar o código, tá certo? Só apagar esse comentário aqui e colocar aqui, ó, uma outra condição, else. Só que a gente tem, além dessas duas condições, uma terceira que é chamada de else if. Else if, que é a combinação do else e do if, nada mais é do que eu poder adicionar outras comparações utilizando a mesma estrutura. Ou seja, abre parênteses e fecha e coloca uma chavezinha. Então, ó, eu posso fazer a seguinte pergunta. 9 é maior que 10? Aí ele não vai me retornar nada. Aí eu posso perguntar para ele de novo. Se essa primeira condição não foi satisfeita, eu vou fazer outra comparação. 9 é maior ou igual a 10? Se for, ele vai entrar aqui. Ah, mas eu não quero executar essa condição. Quero botar mais condições de verificação. Então, eu boto mais um outro else if e coloco 9 é menor que 10? E peço para ele dar uma resposta para mim. E aí eu posso fazer mais uma outra comparação do tipo 9 é menor ou igual a 10. E botar mais um outro trecho de código aqui que nada mais vai ser do que ele apresentar a mensagem de texto de acordo com a resposta que ele obteve. Aqui, pessoal, não significa que essas operações aqui vão retornar um valor verdadeiro ou falso assim, como a gente tenha programado algo que a gente queria realmente fazer. Aqui é só para exemplificar que a gente pode utilizar, ó, duas opções aqui de valores, passar um operador lógico para verificar. O operador lógico na matemática é maior, maior é igual, menor, menor é igual. E a gente ainda poderia utilizar o igual. Else if, para verificar se o 9 ele é somente igual a 10. Ou seja, duas coisinhas dessa. Então, se 9 for igual a 10, que a gente sabe que não é, ele vai dizer aqui, ó,
são iguais. Se por exemplo aqui ó, o 9 é menor ou igual a 10, ele vai dizer que o 9 é menor ou igual a 10. Aqui ó, se o 9 ele é menor que 10, ele vai dizer aqui ó, é menor que 10. Se o 9 aqui fosse maior que 10, ele dizia ó, 9 é maior que 10. Então quando a gente executar esse código aqui, a gente já sabe aqui que essa opção todinha aqui ele vai ignorar, porque ele não está usando nenhuma variável aqui agora. E ele vai só fazer comparações aqui, ó. Cadê aqui? Deixa eu apagar esse comentário. Essa variável soma a gente não está utilizando. E aqui a gente vai deixar só o textinho. Pronto. Então a gente percebe que aqui a gente tem o que, ó? Só comparações, sem utilizar variável nenhuma. E aqui, a gente baixa um pouquinho, a gente verifica o que tem, ó. Se 9 é maior ou igual que 10, aí se essa condição aqui não for satisfeita, ele vai entrar no próximo else if, e o próximo else if tem a comparação 9 é maior ou igual que 10. Se essa condição aqui que está dentro desse parênteses não for satisfeita, ele vai pular para a próxima linha que está embaixo, a próxima condição que tem aqui dentro dele. Ou seja, ele vai sempre pulando para a próxima condição, ele vai sempre procurando o próximo else if. E depois que ele chegar no último else if, a gente pode colocar ainda uma opção que é o se não, e informar aqui para ele, ó, nenhuma das condições anteriores foram satisfeitas. Isso aqui, quando a gente executa, ele vai simplesmente verificar aqui e vai cair nessa condição aqui, ó. 9 é menor que 10, vai executar e não vai chegar nessa de baixo, porque o else if tem essa opção. Quando ele chega na condição que satisfaz, ele simplesmente para de executar as outras condições que tem embaixo. Então aqui ele mostrou 9 é menor que 10. Ele entrou aqui, ó. Então ele chegou nessa comparação aqui e fez 9 é menor que 10 é. Então ele simplesmente colocou o valor aqui e apresentou na tela. Tudo que tem aqui embaixo para ele é irrelevante, porque ele já satisfez a condição que ele queria. Só que a gente ainda pode utilizar uma terceira versão aqui de estruturas condicionais, que é o if alinhado. Alinhado, que é assim que o pessoal fala. E o if alinhado ele surgiu para quebrar essa vertente. Por exemplo, eu tenho um valor aqui, uma operação que vai ser comparada aqui dentro, só que eu quero que ela execute mais de uma vez, ou seja, tem duas condições. Ele pode cair nessa condição aqui e me retornar um valor, mas ele também pode cair nessa outra condição, que é relevante para mim, e executar outra operação. Então, para isso, a gente utiliza o conceito de if alinhado, que nada mais é você colocar uma condição aqui com if, por exemplo, 9 é igual a 10, e depois colocar mais um outro if aqui, sem o else. If é 9 é igual a 9, e depois a gente pode fechar com se não, só para dizer aqui que ele já passou por todas as respostas aqui. Vou apagar essas linhas em branco para ficar bonitinho. E aqui vamos colocar o else if. Lembrando que a gente sempre dá um tab para ficar visivelmente mais estilizado, para a gente saber o que está fazendo aqui. Aí ele vai fazer o seguinte. Na primeira comparação ele fala 9 é igual a 10. Aí vai dizer aqui não. Aí vai para o outro if. 9 é igual a 9? Sim. E depois ele vai por se não, que não é nada, por exemplo, só para a gente exemplificar. E aqui eu vou colocar uma condição. Não, só isso aqui vamos executar para a gente visualizar o que é que acontece. Vai mostrar aqui no console que ele vai entrar na primeira condição, 9 é igual, não vai dar em nada, vai pular para a segunda já. E depois a gente vai só trocar a ordem para você ver como é que ele faz. Então aqui no nosso console, ele está finalizando e ele apresentou, ó, 9 é igual a 9, sim, ele caiu nessa condição aqui e finalizou. Mas se eu, por exemplo, tivesse colocado aqui, ó, uma condição que não tem nada a ver, por exemplo, 9 é igual a 9.0, que é um float, mas não, vou colocar aqui 9 é igual a 9, vou repetir a mesma condição, para você ver que ele vai entrar nesse bloco aqui, vai dizer não, e ao invés de ele chegar aqui e já parar, ele vai continuar para ir para o próximo. Vai fazer a mesma comparação e vai dizer sim. Vai dizer não e sim aqui embaixo no console. E essa aqui que é o sim não, ele não vai nem entrar, porque ele já viu que conseguiu executar pelo menos um deles aqui.
O else é tipo o último caso, a última opção que tem possível. Se não acontecer nada daquilo que a gente planeja, aí é um else. Aqui, ó, ele mostrou não e sim. Ou seja, quando a gente tem ifs alinhados, não significa que se ele executar a primeira opção e a primeira condição for satisfeita aqui, ele simplesmente vai pular, vai executar ela e vai continuar procurando outras condições, se tiver if. Já o else if ele tem aquela opção, se chegar na condição que satisfaz, ele simplesmente executa ela e o restante das condições torna-se irrelevante. E o else é o último caso, se não for nenhuma das condições que eu estou definindo anteriormente, eu caiu no else aqui, ele vai dizer, ó, nada dali deu como satisfeito, faça outra coisa, ou execute outro trecho de código, então volte para o início do código e faça tudo de novo, certo? E agora que a gente tem toda essa base aqui do else, do if, do else if, a gente pode simplesmente pensar que a gente pode ainda passar aqui como parâmetros mais de uma opção. E para isso eu vou apagar essas condições aqui e vou definir o seguinte aqui para você, ó. Utilizando operadores lógicos que a gente chama de i e ou. Vou passar aqui como um comentário só para você ficar sabendo, ó. A gente tem um operador lógico chamado de i e a gente tem um operador lógico chamado de ou. Na linguagem de Java, eles são representados pelas palavras inglesas chamadas de and e a palavra em inglês chamada de ou. Só que quando a gente vai utilizar nos comparadores aqui, a gente não utiliza a palavra assim and ou. A gente utiliza isso aqui, ó, i comercial, que é para dizer que é o and, e o ou a gente utiliza uma barra assim. Só que a gente utiliza duas barras e dois is comerciais. Então, o que isso aqui significa? É o i, ele é quando eu quero fazer, por exemplo, uma adição. Eu quero tipo fazer várias comparações juntas dentro do meu mesmo trecho de código. E todas elas têm que ser satisfeitas para ele entrar na execução do bloco de código que está embaixo aqui na condição. Por exemplo, aqui, ó, eu coloco 9 é igual a 9. Aí ele vai verificar i. O nome do usuário que foi passado como parâmetro, ele é equals, se somente se o nome Olival. E, além disso, a senha que foi passada como parâmetro, ela é se somente se ROT. Ou seja, eu posso criar aqui duas variáveis chamadas string nome e aqui um string senha. E posso passar aqui embaixo o valor nome da minha variável Olival e aqui o valor da minha variável senha, que vai ser root. E ele vai fazer a seguinte comparação: 9 é igual a 9, certo? Satisfez a primeira condição, beleza. Aí ele vai tentar executar a segunda agora. O nome do que o usuário passou nessa variável aqui, nome é Olival, vai verificar, ó, beleza, continua. As duas condições aqui foram satisfeitas, mas ainda tem uma terceira condição aqui, ó, com o i, ó, senha. A senha que ele passou aqui é root, beleza. Então ele entra nessa condição aqui e executa o trecho de código que tem aqui dentro. Então aqui, ó, tudo ok. Agora eu posso simplesmente copiar todo esse código aqui, ó, e colocar aqui. Só que ao invés de ficar só com if, eu vou colocar com else if. Fiz a combinação aqui, ó. E aqui eu vou simplesmente botar mais uma chavezinha. E esse else if vai fazer o que, ó? Se a senha, o 99 for ok, beleza. Se o nome do usuário também for ok, beleza. Agora, se a senha por algum acaso for diferente, a gente pode utilizar esse operadorzinho aqui, ó, que é a exclamação. Se essa senha for diferente de root, eu quero que você apresente a mensagem, ó, senha incorreta. Que a gente já sabe que o restante dos dados está correto, mas a senha está incorreta. E aqui a gente pode simplesmente passar mais uma comparaçãozinha aqui, ó, com else if e fazer o seguinte: ao invés de a gente colocar uma exclamação aqui, a gente pode simplesmente colocar uma exclamação aqui, ó. Ou seja, 9 é igual a 9, beleza. A senha é diferente de Olival, se for diferente de Olival, aí ó, beleza, tá ok também. E a senha que ele passou é root, certo. Então ele vai informar aqui uma mensagenzinha chamada de que o nome que o usuário foi passado está errado, ou seja, nome incorreto. E além disso, a gente pode copiar tudo isso aqui, colocar aqui, dar mais um enterzinho, e ao invés de a gente colocar exclamação aqui no nome, a gente vai cair nessa condição aqui, ó. Então a gente vai só abrir aqui um parênteses, porque ó, ele, como a gente botou uma exclamação antes de um número, ele não sabe o que é.
E como a gente está comparando dois números aqui, a gente pode simplesmente abrir um parênteses aqui, ó, e vir aqui para o final e fechar ele, para a gente dizer que o resultado dessa operação aqui, eu quero que ele compare, ó, 9 é igual a 9, se não for, aí ele apresenta a mensagenzinha aqui, tá certo? Só essa aqui é só para a gente exemplificar, brincar, e dizer aqui, ó, 9 não é igual a 9. 9 não é igual a 9. Aqui não, 9, isso, não é igual a 9. Então quando a gente executar aqui, o que, é que vai acontecer? Ele, como aqui está tudo correto, ele vai cair nessa condição aqui e vai parar. Porque esse restante aqui que é else if, para ele não é relevante. Porque quando você tem um if acompanhado de else if, ele entrou no else if que satisfez a condição, ele simplesmente ignora o restante. Então aqui a resposta que ele vai dar aqui para a gente no console é tudo ok e somente isso. Ou seja, o 9 é igual a 9, o nome é igual a Olival e a senha é igual a Ruth. Agora se eu mudar esse nome aqui, para ao invés de ser Olival, colocar aqui Maria e executar. O que será que ele vai passar aqui para mim como resposta no console? Qual é a condição que ele vai entrar aqui? A gente vai saber qual é a condição através da mensagem que ele vai apresentar aqui no console para a gente. Então é bom que você comece a brincar com essas operações aqui, ó. O i, o ou, o and, o diferente aqui, ó, que é a exclamação. Aí ele mostrou aqui, ó, nome incorreta. Eu escrevi aqui a palavra incorreta, era incorreto. Aí ele entrou nessa condição aqui, ó, onde ele verificou que o 9 é igual a 9, beleza? O nome é igual a Olival. Cadê aqui? Não, ele entrou nessa condição aqui, não senha, no nome. O nome é Olival? Não. Então ele vai fazer o que? É diferente de Olival. A resposta para isso aqui, para essa comparação, ó, o nome é igual a Olival. Ele vai dizer, não, não é igual a Olival. Então significa que ele entrou numa condição que é diferente e vai mostrar aqui, ó. O nome é diferente de Olival. Certo? Porque eu vou mostrar aqui para vocês, só para você ter uma noção um pouquinho, que no livro ele explica melhor isso, mas você poderia simplesmente verificar o seguinte aqui, ó. Se você nunca viu isso aqui, você pode só analisar aqui algo básico, que é a tabela verdade. A tabela verdade a gente passa aqui um valor, por exemplo, o nome que eu estou passando ali para o usuário, e ele vai comparar aqui, ó. O nome que ele passou é se somente se igual ao valor que ele vai passar aqui. Por exemplo, o nome que eu tenho cadastrado na variável Olival é igual ao nome que eu estou passando aqui, que no caso é Maria. Aí ele faz uma comparação do tipo i. Olival é igual a Maria? Não, tem que dizer aqui, ó, falso. Aí eu posso colocar aqui, ó, Maria é igual a Olival. Aí ele vai dizer Maria é igual a Olival? Não, então é falso também. Aí ele pode simplesmente ver, ó, se eu já coloquei Olival não é igual a Maria, Maria não é igual a Olival, posso fazer o seguinte, Maria é igual a Maria, aí ele vai dizer aqui para mim, ó, true, que é verdadeiro. Ou então posso colocar Olival é igual a Olival, ele vai dizer que é true, que é verdadeiro. Que na lógica de programação, quando a gente vai estudar lá, da base todinha, que a gente pega a tabela verdade, a gente simplesmente vai ter aqui, ó, dois valores lógicos, que a gente chama aqui do valor A, aqui a gente chama do valor B, e aqui a gente chama do A, I, que é o operadorzinho do AND, que a gente representa isso aqui, e a letra B. E ele vai fazer essas comparações aqui, ó. Se o A for verdadeiro, que é true, e o B for falso, ele vai retornar para mim falso. Se o A for falso e o B for true, deixa eu pintar aqui de T para não ficar parecendo que é um F. Se o F T, ele vai retornar um F. Se agora o A ele for F e o B for F também, vai me retornar um F. Agora se o A for um T de true e o B também for um T, ele vai me retornar um T de verdadeiro. Ou seja, a condição ela só é dada como verdadeira quando tanto o valor de A é verdadeiro e o valor de B é verdadeiro. Aí ele me retorna que a operação dos dois é um T. Então quando a gente vem aqui para o código, significa o quê? Que se essas condições aqui, ó, essa, com essa e essa, todas elas não retornarem valor verdadeiro, se pelo menos uma delas for falso, com esse operador lógico aqui, significa que vai dar falso. Então ele vai simplesmente, deu como uma condição é falsa,
ele vai pular para o próximo bloco. Esse daqui também deu falso, ele pula para o próximo. Esse daqui também deu falso, ele pula para o próximo. Por quê? Porque tanto essa condição como o if, como else if, até mesmo se não, que é o último caso que dê, eles ficam esperando por uma condição verdadeira. É padrão eles esperar que a resposta seja verdadeira. Se a resposta da comparação que você está fazendo aqui é verdadeira, ele simplesmente executa. E para a gente finalizar essa aula, a gente vai só mostrar aqui o operador lógico, que é chamado de OR, que é representado em inglês por OR, e no Java a gente representa por duas barrinhas. E só aqui a gente poderia colocar só isso aqui, ó. No lugar do AND a gente coloca um OR. No lugar do AND a gente coloca um OR. Ou seja, aqui quando a gente coloca um OR significa o seguinte, que para ele entrar nessa condição, a única coisa que ele precisa é que qualquer uma dessas aqui, ó, ou essa comparação, ou essa, pelo menos uma delas seja verdadeira. Se pelo menos uma for verdadeira, ele simplesmente executa. Então se eu executar esse código aqui, ele vai verificar o seguinte, ó. O nome não é Olival, é Maria. Não satisfez. A senha não é root, a senha é, botar aqui master. Mas a comparação aqui de 99 é 9. Então ele vai dizer que está tudo ok. Então é algo que a gente tem que se preocupar quando a gente for utilizar o AND ou para a gente fazer essa comparação aqui dentro da estrutura condicional. Porque se a gente não fizer uma estrutura condicional válida, a gente vai simplesmente entrar em uma condição que não é para entrar, vai executar um código que não é para entrar. Aqui ele diz que está tudo ok. Ó. Só que na verdade não está tudo ok. Porque eu passei um nome de usuário errado e uma senha errada. Mesmo assim ele me deixou executar tudo que está aqui dentro. Tá vendo? E a gente ainda pode finalizar essa aula fazendo o seguinte aqui, ó. Eu posso pedir para ele fazer, ó, essa comparação com essa aqui. Eu quero que ele identifique que isso aqui é verdadeiro ou isso aqui seja falso. Para a gente simplesmente separar, a gente pode abrir um parentezinho aqui, ó, que vai pegar todo esse trecho de código aqui e vai comparar só com o end. Ou seja, tudo isso aqui vai me retornar uma única resposta, que é true ou false. E depois aqui eu posso comparar a resposta para essa operação todinha aqui e ver se essa ou essa operação daqui, ó, entre parênteses aqui, alguma delas satisfaz. Ou seja, se o resultado dessa operação todinha aqui for falso, eu ainda posso ter como chance esse daqui dar verdadeiro e eu entrar nessa condição. Ou então, se esse daqui der verdadeiro e esse daqui também der falso, a gente pode ainda continuar entrando nessa condição, tá certo? Isso aqui a gente só executa para verificar. Como ele vai ver aqui, ó, que esse daqui vai retornar falso e esse daqui vai retornar falso, ele não vai entrar nessa condição. Ele vai pular para uma próxima. Que no caso esse daqui, aqui também não vai entrar. Pode ser que ele pule para um se não. Como a gente não tem um se não, ele não executou, porque ele não satisfez nenhuma das condições. Então aqui eu boto um se não e boto aqui a resposta que nada foi satisfeito. Nada foi satisfeito. Vamos esperar aqui para ele executar. Eu vou só explicar para você o que aconteceu e a gente vai finalizar essa aula. Lembrando que o livro está aqui na descrição do vídeo. E você pode simplesmente assistir as aulas anteriores, como de primitivo de dados, até mesmo a aula de instalação do NetBeans e do Java para que você pratique. E aqui tem, ó, nada foi satisfeito. Por que não foi satisfeito? Porque ele entrou aqui nessa condição e fez o seguinte, ó, 9 é igual a 9, beleza. Só que o resultado dessa operação todinha é tudo que está aqui dentro do parênteses. Não é só o resultado dessa operação. Então ele pegou esse verdadeiro que deu aqui e comparou com o i um resultado dessa daqui, ó. Que no caso o nome da variável não é mais Olival, agora ele é Maria. Então o resultado disso daqui ele foi o seguinte, ó, verdadeiro, que é o resultado dessa operação, e o resultado dessa operação aqui que é falso, verdadeiro e falso retorna o que? Na tabela verdade que a gente viu lá, verdadeiro e falso retorna falso. Então a condição aqui, ó, me retornou tudo isso aqui, me retornou um falso. Aí ele pergunta aqui, ó, ou isso aqui, a senha é root? Não, a senha é master. Então ele retornou um falso. E lá na tabela verdade a gente também tem uma coisinha chamada de comparação lógica de i. Aqui, ó, a gente tem aqui o valor de a, o valor de b, a gente faz a ou b. E quando a gente tem aqui falso ou falso, ele retorna para a gente um falso. Então simplesmente aqui a gente lembra que o if, o else e if eles estão esperando o que? Um true. Então como aqui tudo isso aqui retornou um falso, ele vai quebrar, não vai executar esse trecho de código e vai pular para a próxima operação. Aí como essa operação aqui não foi satisfeita, nem essa daqui de baixo, nem essa daqui de baixo,
Ele simplesmente caiu no else e mostrou pra gente que nada foi satisfeito. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com a turma, que a gente vai cada dia crescendo ainda mais. Se você também tem interesse em aprender Java, JavaScript, HTML, CSS, a gente tem aqui as playlists específicas para isso, tá bom? Então, até uma próxima e tchau!